primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. O torcedor do Flamengo não tem nenhuma saudade do Gerson, tá? Assim, claro que o Gerson era um jogador importante, porque você vai pensar na história do Flamengo, não, mas da maneira com que ele saiu e da maneira com a qual o Saul entrou e tomou conta do meio-campo, ele jogando lá no Arrascaeta. Eu morro de saudade do Gerson, assim, canhotinha de ouro. Não, esse aí é... Esse eu tenho muita saudade. Esse é bom pra pagar. ...28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né, os últimos 3 meses, digamos assim. E a gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. E aí, o Arrasca tá ou não tá? Não, Edu, eu acho que o Arrascaeta ele só não tá na mesma prateleira do Gabigol, porque ele não tem a marra e porque... Falta o marketing? Carisma. Não, ele tem carisma, mas ele é absolutamente decisivo. Só que o que acontece? O Gabigol, ele é um cara que fala muito, ele aparece muito. Por exemplo, a idolatria, eu acho que ela diz muito também sobre o personagem. Vou pegar o Rio Branco de exemplo, né, Edu, que você gosta tanto. O Palmeiras. O Marcos, ele tá numa prateleira muito alta aí, ao lado do Ademir da Guia, muito também por conta da personalidade. Ter personalidade, aparecer pra falar, isso ajuda. O Arrascaeta não é um cara tão midiático como é o Gabigol. Se o Arrascaeta tivesse a mesma mídia do Gabigol, o Arrascaeta ele seria colocado naquela foto que tem o Zico e o Gabigol, né, que causou aquela polêmica toda. O Arrascaeta é um jogador de 31 anos de idade que, se tivesse essa aptidão pra aparecer na mídia e fosse lá e falasse, tirasse onda com os rivais, certamente o Arrascaeta estaria num patamar muito acima do que ele está hoje na idolatria. O flamenguista sabe que ele é ídolo. O flamenguista tem o Arrascaeta como ídolo. O Arrascaeta, o Bubu falou muito bem, 9 jogos a menos do que teve na temporada passada, ele já igualou o número de gols. Ele tem 31 anos de idade, pode construir uma história aí no Flamengo por mais uns 3, 4, 5 anos com uma tranquilidade absurda nesse nível que ele está jogando. Colocação Saul Gerson. Assim, quando você tem Saul e Jorginho como dupla de volantes, você tem um nível de capacidade de abrir o jogo, a defesa adversária com passe, que ninguém tem na América do Sul e que não é fácil encontrar no futebol europeu. É óbvio que jogando na velocidade do jogo europeu, esses jogadores teriam outro desempenho, etc. Mas eu vejo ali uma dupla de volantes assim que, olha, ou é primeiro escalão ou próximo disso, tá? Obviamente, com a idade deles, cai um pouco com a qualidade, sim, pra mim, Jorginho, primeiro escalão, Saul, segundo escalão de alto nível na carreira, tá? Que são jogadores de carreiras sólidas no futebol europeu. E aí, você imagina com esses 2 jogadores, você tem um meia que desequilibra por dentro do futebol brasileiro, que joga muito dentro do meio da esquerda, Arrascaeta, e jogadores de lado de campo com muita força e qualidade. Não cabe nesse tipo de jogo que o Flamengo faz. Vamos supor que o Gerson estivesse à disposição. Vamos fazer esse exercício, essa ficção. O Gerson hoje não seria titular do Flamengo. Porque você não abre mão de um jogador. Você não abre mão hoje de um jogador de velocidade para ter um jogador. Não é a qualidade. A qualidade o Gerson tem, da característica do Gerson. Você só faria isso, e isso provavelmente vai acontecer lá na frente, algum dia, quando o Eric estiver inteiro,
Pulgar para jogar ali de volante, que também tem um bom passe. Esse pode formar ali com o Jorginho. Aí o Flamengo está sendo pressionado, de repente um jogo fora de casa. Em algum momento, 10, 15 minutos, você abre o Saul por um dos lados para ter mais capacidade de retenção de bola, continuando com a força de marcação. Mas de ideia inicial, não cabem esses 3 jogadores juntos. E para fazer o segundo volante, eu acho que o Saul faz melhor que o Gerson. Porque se fosse para fazer esse lado de campo de construtor, não com o atacante, eu acho que o Gerson faz melhor que o Saul. Não sei se o Jailson concorda comigo.